Quer saber como fechar o edital da Receita Federal no menor tempo possível? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar todo, mas é sério, todo passo a passo para você fechar todas as matérias do concurso de auditor da Receita Federal e fazer tudo isso no menor tempo possível e principalmente de acordo com a sua realidade de estudo. Parece bom demais para ser verdade? Não é, porque aqui você está no canal do Alto Desempenho, canal que te ensina a estudar da forma correta. Seja muito bem-vindo. Eu sou Alessandro Marques e vou te acompanhar aqui até o final desse vídeo para te ensinar como fazer uma preparação da forma correta para a Receita Federal. Mas antes de começar o nosso vídeo, você precisa fazer algo que é importante, que é clicar aqui no botão se inscreva, clicar ali no sininho para ser notificado também, que toda vez que eu posto um vídeo novo, você é notificado, vem, assiste e já consegue ter alto desempenho nos seus estudos. Então, bora para o nosso vídeo de hoje, como fechar o edital da Receita Federal no menor tempo possível. Bora lá! Você deve estar pensando agora, poxa, ele vai dar algumas dicas gerais ali, né? Aquelas coisas que são muito genéricas. Não. Eu vou te mostrar hoje todo o passo a passo para estudar todas as matérias do concurso de auditor da Receita Federal. Você vai ver e vai saber na prática como fechar, tá bom? E ainda vai conseguir adaptar a sua realidade de estudo, porque aqui no canal do Alto Desempenho é assim. Então, o conteúdo que você vai ver hoje, você nunca viu em nenhum lugar. Nem pago, nem pago. Ao final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai falar uma coisa. Não é possível que ele entregou todo esse conteúdo. É verdade, então já se prepare também para curtir esse vídeo. Olha como é que é interessante. Essa semana eu fiz um post no meu Instagram, então inclusive acompanha lá no Instagram que tem dicas diárias de estudo para você, perguntando quanto tempo que as pessoas achavam que demoraria para fechar um edital da Receita Federal, um estudante que tivesse em média ali 30 horas na semana para poder estudar. E o resultado, é o que eu já esperava, aconteceu o seguinte: duas extremidades, duas posições completamente diferentes, o que demonstra o total desconhecimento que a maioria dos estudantes tem a respeito de um concurso como esse, né? Tem até um vídeo que eu vou colocar um card aqui, que ele vai aparecer para você, explicando como que a ignorância, que é não saber, não ter conhecimento sobre o assunto, faz com que as pessoas façam avaliações completamente erradas. Então ali tem pessoas que falaram assim, não, fecha um edital da Receita Federal em 6 meses. Não, precisa-se de 3 anos no mínimo para fechar um edital da Receita Federal. E aí, 6 meses ou 3 anos? O que você acha, tá? Você vai ver aqui que o meu objetivo com você é realmente fazer com que você atinja esse objetivo com qualidade, tá bom? No menor tempo possível. Porque é importante o menor tempo possível, que se você gastar a vida inteira para fechar um edital, para estar preparado para um concurso, você vai acabar desanimando e o pior, muita coisa pode acontecer nesse caminho. Então o objetivo do estudante de alto desempenho é fechar um edital no menor tempo possível, mas é claro, com qualidade, estudando teoria, fazendo revisão e fazendo questões, que é um estudo completo. Preparado para esse vídeo incrível? Então você que está estudando para a Receita Federal, prepare-se que ainda no final tem uma surpresa para você. Vem comigo aqui para a tela. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, olha aqui. Você precisa analisar, e aqui eu estou utilizando a planilha de estudo alto desempenho, o concurso de auditor e o concurso de analista. Lembrando que o concurso da Receita Federal está dentro da área fiscal, então você também pode estudar para os fiscos estaduais e também municipais. Só que você sempre deve determinar dentro de uma área qual que é o teu concurso 01. Então, digamos que você definiu aí que o teu 01 vai ser a Receita Federal, então está aqui todas as matérias do último edital da Receita Federal, e você vê que as matérias do analista são praticamente as mesmas, né? Não tem auditoria para o analista e comércio internacional, ou seja, todo o edital do analista está dentro do auditor. Então é possível você estudar para os dois cargos
tranquilamente. É claro que dentro das matérias aqui do analista, algumas matérias têm menos conteúdo do que o do auditor. Então, se você estuda para o auditor, você estuda para o analista. Dificilmente a prova é exatamente no mesmo dia. Já teve concurso que eles fizeram, aí você tinha que optar, mas você que está estudando agora, você vai conseguir sim se preparar para auditor e para analista, e aí depois que sair o edital a gente vê se você vai ter que optar ou não, beleza? Então foca aqui no auditor e você estuda no analista por tabela. Outro ponto que as pessoas me perguntam muito, né, assim, Alessandro, quando é que vai sair o edital da Receita Federal? Tô vendo que o processo está movimentando. Gente, seguramente esse é um edital para 2022. Esse ano, como eu estou falando com todo mundo, não vai ter concurso para o Executivo Federal. Tiveram os 2 concursos liberados da PF e da PRF, mas vão ser esses 2 e não espere outros concursos. A gente está vendo que o governo está apertado, eles vão segurar o máximo possível. Esse concurso vai ficar para o ano que vem, então dá tempo de você estudar para ele sim, tá ok? No mínimo, você tem isso no mínimo 1 ano e meio, no pior cenário possível, 1 ano para estudar para esse concurso. Então, dá tempo de chegar lá, você vai ver aqui como fazer. Bom, feito isso, identificado aqui as matérias, o que nós vamos fazer agora? Eu vou te mostrar aqui o planejamento, o plano de estudo, vai estar aqui completinho para você. Então, espera aí que você vai aprender aqui todo o passo a passo. Mas antes eu vou te explicar de onde é que eu tirei essas informações. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma análise dos cursos que tem disponíveis no mercado para a Receita Federal. Então eu peguei aqui um curso A, B e um curso C, tá? Não vou falar o nome deles aqui, mas são cursos muito conhecidos, são os 3 principais cursos de concurso para a Receita Federal. E aqui eu listei a carga horária de cada um deles para cada uma das matérias. Uma coisa que você vai observar que é importante te falar, que você nos cursos que você adquirir, vão ter milhares de matérias, porque eles pegam as matérias dos 3 últimos concursos, você vai ver lá que tem direito civil, tem direito penal, tem um monte de coisa. Nós vamos trabalhar com o último edital, que é o que você sempre deve fazer. O teu primeiro objetivo é fechar o último edital. Então são essas matérias que eu trouxe aqui para vocês. Então estão todas elas listadas aqui e as suas respectivas cargas horárias. E aí o que eu sempre faço? Eu calculei aqui, e você observa que é bem parecido, né? Eu calculei aqui uma média para cada uma das matérias sobre a carga horária. Pensando, carga horária de videoaula de PDF, dá na mesma, tá? Ao mesmo tempo que você gasta para fechar um tópico, fechar uma matéria, uma carga horária ali que você tem de aula e vídeo também vai ser a questão do PDF, que eu sempre vou trabalhar tomando como base uma pessoa que está começando do zero. Então tá aqui, você tem a média, por exemplo, contabilidade geral avançada, você vai levar uma média aqui de 87 horas, você tem 87 horas de conteúdo, de teoria, para fechar a contabilidade geral e avançada. E aí aqui eu calculei a média, só que além da média, eu vou te dar uma folga, que eu calculei aqui um padrão. Então você perceba aqui que a média deu 87, mas eu arredondei para 100. Então aqui eu coloquei o que eu considero, analisando essas cargas horárias aqui, que é uma carga horária, sim, satisfatória e dá para você fechar cada uma dessas matérias. Então, contabilidade geral e avançada, 100 horas, direito tributário, 50, comércio internacional, 40 e assim por diante. Então, nós vamos trabalhar com essa carga horária aqui, ou seja, só de conteúdo, você tem aqui 600 horas de conteúdo. 600 horas para você fechar a teoria. Depois eu vou te explicar como é que funciona a questão da revisão e também das questões. Curso para a Receita Federal fica em torno disso, 600 horas, como você viu os 3 exemplos que eu dei aqui para você. E nessa parte do planejamento eu vou te mostrar como estudar todas as matérias, como encaixar todas as matérias no teu planejamento, horas por semana, tudo. Bora lá? Então, olha aqui na tela comigo. Nós vamos ter essas 2 partes aqui que são importantes para você. Essa parte aqui que é onde eu organizo a tua rotina e aqui nós vamos fazer com base em 32 horas de estudo na semana. Se você tiver mais do que isso, só você fazer as adaptações, se você tiver menos também. E do nosso lado aqui, do lado dessa planilha, vai ter essa parte aqui com essa tabela, ok? Essa tabela é a tabela mágica que vai te mostrar como fazer todos os cálculos.
Como eu vou ficar fazendo uma transição de tela aqui e olhando para essa tabela aqui ao lado, eu vou ficar mudando a minha tela, mas essa planilha que eu estou colocando aqui é a mesma que está do lado dessa outra aqui. Feito isso, vamos olhar a nossa tabela. Nós temos aqui que estudar essas matérias e aqui eu quero que você entenda o seguinte. Você vai perceber que eu fiz algumas divisões aqui, por exemplo, separando aqui, ó, comércio internacional e legislação aduaneira, que no teu edital vai estar junto, e também tirando estatística de raciocínio lógico. Porque no teu edital cai raciocínio lógico, matemática e estatística. Como que, se você juntar essas duas matérias, na verdade os cursinhos eles oferecem elas separadas. Raciocínio lógico e matemática, geralmente elas estão juntas. Contabilidade geral e avançada também estão juntas. Estatística geralmente está separado, então eu estou seguindo aqui até uma divisão de matérias de acordo com o que os cursinhos fazem, que é algo que você vai utilizar no seu dia a dia e vai facilitar. Então, nós temos aqui, ao todo, você vai ter aí 13 matérias para fechar. Aqui, na última prova, você tem a quantidade de questões que teve ali por matéria, e aqui ao lado você tem a pontuação. Por que pontuação? Porque tinham matérias que tinham peso 2, por exemplo, contabilidade geral avançada, 20 questões com peso 2, ou seja, ela pontuava 40. Ou seja, da pontuação total da prova, né, juntando tudo, de todas as matérias, 210 pontos. Só contabilidade representa 19% da tua pontuação. Língua portuguesa, 10%. Direito tributário, 14% e assim por diante. E essa é uma ordem que nós utilizamos até para definir quais são as matérias que você vai estudar primeiro e quais são as matérias que você vai estudar depois. Só que não é só isso que você utiliza, tá? Você também precisa levar em consideração, às vezes, uma ordem didática de estudar e até a distribuição de horas para ver que matérias que fica melhor estudar junto. Então você vai ver que aqui na planilha eu não sigo exatamente a relevância, mas ela vai acabar predominando. Então nós temos aqui a relevância, só de você bater o olho você já vê que vai ter uma ordem, né, decrescente aqui, com algumas poucas exceções. E aí o que eu fiz? Nós vamos dividir o estudo das matérias em blocos. Lembrando que eu estou considerando uma pessoa que vai estudar 32 horas por semana. Então se você vai estudar pelo menos 30 horas na semana, dá para você seguir essa divisão aqui certinha, que aí você vai ver que no bloco 1 nós vamos estudar contabilidade e língua portuguesa. No bloco 2, direito tributário e comércio internacional. Bloco 3, legislação tributária e auditoria. Bloco 4, constitucional e legislação aduaneira. E do bloco 5 em diante, nós vamos encaixar uma matéria por vez no planejamento. Isso vai acontecer porque a quantidade de horas daqui para frente vai ficar muito curta. Lá na frente você vai entender. Mas olha que interessante, se você juntar só essas 6 matérias, dos 4 primeiros blocos aqui, na verdade 8 matérias, né, e não 6, essas 8 matérias de 13, elas correspondem, olha aqui embaixo, 80% da nota da tua prova. Então essas são as 8 matérias principais, são as matérias que você precisa fechar logo. Isso também tem a ver com essa estratégia. Então você tem aqui os blocos, nós vamos fazer aqui, dividimos em 9 blocos de estudo, as 13 matérias, e agora você tem aqui a quantidade de horas aula, que é aquela que eu coloquei ali dos cursinhos, fazendo uma projeção até para mais, então você vai ter uma folga aqui. Só que você tem que saber diferenciar duas coisas que são importantes. Hora aula, que é a quantidade de tempo que você vai levar para fechar teoria, que é a parte de conteúdo mesmo, só que não adianta você fechar só a teoria. Um estudo completo, ele envolve 3 coisas: teoria, revisão e questões. O ciclo 1 é constituído por esses 3 fatores. Então você vai gastar, por exemplo aqui, contabilidade, 100 horas para fechar a teoria, mas você também precisa fazer revisão, você também precisa fazer questões. Então você vai ver que o método de alto desempenho não é só quantidade, porque tem muita gente que às vezes eu falo assim, vamos fechar o edital rápido? Aí a pessoa vai falar assim, porque não precisa fechar edital rápido, porque o importante é ter qualidade. Claro que é importante a qualidade, cabeça. Só que você precisa juntar as duas coisas. Produtividade significa fazer mais, mas também fazer melhor. A gente sempre vai equilibrar quantidade e qualidade no nosso estudo. Combinado? Então, voltamos para cá. Então, é por isso que a gente sempre dobra. Tá? Então, você tem 100 horas
para fechar a teoria e mais 100 horas para fazer revisão e questões. Então, por isso que 100 horas viram 200 horas de estudo aqui de contabilidade, 60 horas de língua portuguesa viram 120 horas de estudo e assim por diante. Então, você tem aqui 600 horas, que é a carga horária de qualquer curso que você for fazer para a Receita Federal. Só que você vai precisar de 1.200 horas para fechar esse edital. Essa é uma média que você tem. E olha que interessante aqui, que é algo que eu sempre trabalho com você aqui no método de alto desempenho. Agora você sabe. Você que está começando, você que já está estudando há algum tempo, você sabe que você vai precisar, em média, de 1.200 horas para fechar um edital. O concurso da Receita Federal é um concurso de nível topo. Então, concursos de nível topo, geralmente, são concursos que exigem mais de 1.000 horas de estudo, sim. E essa é uma grande diferença com aquele estudante de baixo desempenho, estudante mediano. Porque o estudante mediano, ele começa super empolgado, porque ele acha, né, com várias pessoas responderam ali, que ele vai fechar um edital da Receita Federal em 4, 5, 6 meses, e aí ele começa super empolgado. Só que aí, depois que ele começa, 2, 3 meses, quando ele vê que o buraco é mais embaixo, ele desanima. Estudante de alto desempenho, não. Você começa a sua preparação sabendo exatamente o tamanho da montanha que você vai escalar. Então você tem 1.200 horas para poder estudar. Se você tem mais horas na tua semana, você consegue fechar isso em menos tempo. Se tem menos horas, pode demorar um pouquinho a mais, mas agora você conhece a realidade. Essa é outra grande diferença do método de alto desempenho. Então você tem uma meta agora, 1.200 horas de estudo, para você fechar o ciclo 1 de todas as matérias e conseguir chegar bem preparado para essa prova. Então o que nós temos aqui, ó, o total do bloco, que junta, né, 200 mais 120 dá 320. Então eu tenho um bloco de 320 horas, sendo 200 para contabilidade geral avançada, 120 para português. Como é que eu vou distribuir na minha semana? Eu tenho 32 horas na semana. Então eu coloquei aqui 20 horas para estudar contabilidade. Então se eu colocar 20 horas, eu fecho 200 horas em 10 semanas. E se eu colocar 12 horas para a língua portuguesa, que tem 120 horas, eu vou fechar a língua portuguesa também e 10 semanas. Olha que legal. Então a minha meta de semanas para o bloco 1, tá todo o planejamento do bloco 1 pronto aqui, ó, 10 semanas. E essa é uma coisa que você sempre precisa ter. Deadline, meta. Eu vou fechar essa matéria em tantas semanas. E aqui você tem uma meta realista, como eu te falei, tem até uma folguinha aqui para você poder estudar. E aí o que acontece? No método de alto desempenho, você sempre precisa estabelecer um prazo máximo. Você nunca vai passar de 3 meses para fechar uma matéria. Nunca. Não importa qual matéria seja. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 10 horas para contabilidade, eu levaria 20 semanas para fechar. Posso? Não, porque o máximo são 12. E outra dica que eu te dou é nunca coloca 12 cravado. Por quê? Porque pode acontecer problemas. Podem ter problemas aí ao longo do percurso. Até não só de não estudar, mas até de sentir uma dificuldade, levar um tempinho a mais para fechar alguma matéria. Então, o máximo que eu gosto de trabalhar na planilha sempre é 10 semanas, que se tudo der errado, você tem mais 2 semanas ainda para tirar esse atraso e não passa dos 3 meses, que é uma regra. Continua aqui comigo. Dessa planilha, nós vamos agora para a outra planilha, que é distribuindo aqui as matérias. Deixa eu pegar ela aqui. Pronto, ó, você tem 32 horas na semana, lembrando que essa carga horária aqui, ela pode ser diferente, essa distribuição aqui não precisa ser igual, tá bom? Você tem que fazer uma rotina de acordo com a sua realidade, isso aqui é um exemplo que eu estou te dando. Então, distribui aqui, ó, contabilidade geral, com a carga horária dela, 20 horas, e português com aqui as 12 horas na semana. E lembrando também que você não precisa estudar 4 horas seguidas na mesma matéria, você poderia dividir aqui 2 horas de uma, 2 horas de outra, mas uma dica que eu te dou é, para a matéria que você está estudando pela primeira vez, no mínimo 2 horas seguidas, no máximo 4. Tem um máximo de 4 até para não poder enjoar demais daquela matéria. Está estudando pela primeira vez, você gasta mais neurônio, então você tende a cansar mais rápido. Então a tua distribuição aqui vai ficar bem legal, você distribui isso aqui do jeito que você quer. Como eu disse, eu só não aconselho fazer 1 hora por matéria, porque matéria que você está começando, realmente 1 hora passa muito rápido e aí não dá tempo de você ver nada. E agora, fechei contabilidade em 10 semanas, fechei contabilidade e língua portuguesa. O que eu faço agora, Alessandro? Nós vamos vir para o bloco 2. Eu te falei que está tudo planejado aqui para você. Então, você vai entender uma coisa. Regra do alto desempenho.
Matéria que entra no planejamento nunca mais sai do planejamento, e isso é um erro grave que os estudantes cometem. Ele termina de estudar a matéria, terminou de estudar contabilidade, fala assim, eu tô bom em contabilidade, então deixa a contabilidade de lado e pega outra matéria. Não, as matérias elas vão se somando no teu planejamento, porque você estudou a matéria pela primeira vez, você teve a fase que eu chamo de entender a matéria. Agora é você revisar e fazer questões. Então o que nós fizemos aqui? Voltamos para a planilha. Contabilidade geral, como é uma matéria muito grande, e não só é muito grande, como é a matéria mais importante do teu concurso, eu vou deixar ela aqui com 4 horas ad eterno na semana para você revisar e fazer questões do ciclo 2 em diante. E português e todas as outras, toda vez que terminar o ciclo 1, nós vamos deixar ela com 2 horas na semana, e lá no final nós vamos fazer algumas modificações. Então encaixamos aqui contabilidade 4 horas e 2 horas para português. Se eu tinha antes 32 menos 6, eu vou ter agora 26. E é por isso que nós vamos para a nossa planilha aqui, porque o bloco 2, para estudar o bloco 2, eu tenho 26 horas na semana, não tenho mais 32. Então o que eu fiz? Direito tributário, tenho 100 horas, vou precisar de 100 horas para estudar. Comércio internacional, 80, então o total do bloco, 180. O que eu distribuí? 14 horas para direito tributário e 12 horas para comércio internacional, e acabou coincidindo. Nem sempre vai coincidir, como você vai ver aqui. Então, a meta da semana vai ser, meta do bloco vão ser 7 semanas. Olha que legal, fechar 2 matérias em 7 semanas. É um prazo que você sempre tem que pensar assim, quanto tempo eu coloco na minha semana para fechar as matérias mais rápido? Porque fechar a matéria é o prazer que você vai ter, são as pequenas conquistas que você vai ter ao longo do teu estudo. Eu conheço estudante que fiquei 6 meses estudando a mesma matéria, aí desanima, você brocha de estudar a matéria. Assim não, busca fechar o mais rápido, claro, com qualidade. Então agora vamos voltar lá para a nossa planilha, onde nós fizemos a distribuição. Então você vê aqui, ó, bloco 2, distribuir aqui direito tributário e também comércio internacional, lembrando que aqui é só uma distribuição de exemplo, tá? Você distribui aqui do jeito que você achar melhor, o mais importante é a carga horária semanal de cada matéria. Terminei o bloco 2, Alessandro, 7 semanas, fechei direito tributário e fechei comércio internacional. Aí eu te pergunto agora, qual é a regra? O que você vai fazer quando você fechar uma matéria? Você vai tirar ela do teu planejamento? Você já sabe, não, você reduz ela para 2 horas e vai fechar as outras. Então foi isso que nós fizemos. Tá aqui, ó, bloco 3, inicialmente, ó, direito tributário 2 horinhas, comércio internacional 2 horinhas. Então antes você tinha 32, depois você passou até 26. Agora menos 4, você tem 22 horas na semana, que é o tempo que nós vamos ter para estudar o terceiro bloco. Então o terceiro bloco é formado por legislação tributária e auditoria. Tá aqui, nós temos aqui 90 horas para poder fechar a legislação tributária e 70 horas para fechar a auditoria. 160 horas do bloco, coloquei 12 horas para tributário, tem mais horas para estudar, e 10 horas para auditoria. Então você vai fechar a legislação tributária em 8 semanas, é a tua meta, e 7 semanas com a auditoria. E aí o que vai acontecer? 7 semanas você fechou a auditoria. O que você faz quando fechou a matéria? Então você reduz para 2 horas na semana e continua ali fazendo revisão e resolvendo questões. Só que essa matéria ela tinha 10, agora sobraram 8 e você ainda não fechou a legislação tributária. Com essas 8 horas que sobraram, não encaixa uma matéria nova. Dedica, aumenta as horas da matéria do mesmo bloco, assim você fecha a outra matéria ainda mais rápido. Olha que legal, várias dicas para você aqui montar o teu planejamento. Então volta comigo aqui. Bloco 3, colocamos aqui, bloco 4, legislação tributária e auditoria fechado. Agora vamos encaixar as 2 próximas matérias, constitucional e legislação aduaneira. Então como é que nós vamos distribuir aqui as horas para direito constitucional e legislação aduaneira? Agora eu tenho 18 horas, então ficaram 10 horas para direito constitucional, que é maior, e 8 horas para a legislação aduaneira. Vai fechar direito constitucional em 10 semanas, legislação aduaneira em 8 semanas. Fechei legislação aduaneira mais cedo, o que eu faço? Dedico as horas restantes para o direito constitucional. De 8 horas de legislação aduaneira, 2 horas vão para revisão, sobram 6 horas que agora vão para direito constitucional, para fechar direito constitucional ainda mais rápido. Fechamos aqui. E olha que interessante, se você fechar essas 8 matérias, que são os 4 primeiros blocos aqui, só essas 8 matérias, elas representam, olha aqui embaixo, 81% da nota da tua prova. 81%. Esse é um concurso que tem nota mínima, pelo menos o último teve
por matéria. Claro que você tem que pontuar ali em todas as matérias, mas essas aqui, elas são as determinantes para a sua aprovação. E olha que interessante aqui, esses 4 blocos aqui, que são as 8 matérias principais, você vai levar aqui, ó, juntando aqui, exatamente 35 semanas. Isso dá mais ou menos 9 meses. Então, assim, em 9 meses, você já conseguiu fechar a parte principal do edital. De agora para frente, fica muito mais leve. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Fechamos. Direito constitucional e legislação aduaneira. O que vai acontecer? 2 horas para direito constitucional, 2 horas para legislação aduaneira. Aí você vai perceber que, eu já coloquei aqui o direito administrativo, mas vai sobrar para você, ó, 8 horas, mais 4 aqui, 12, mais 2, 14. E aí o que acontece? Vamos para outra planilha. A próxima matéria é direito administrativo. Direito administrativo tem 100 horas para poder estudar. Então imagina se você colocar 7 horas para estudar direito administrativo. Você não vai conseguir fechar em 12 semanas. Então é por isso que daqui para frente nós vamos encaixar uma matéria por vez, porque vai sobrar 14 horas agora, na próxima 12, na próxima 10 e no próximo bloco 8. Então ele só vai reduzindo. Percebeu que você vai incluindo as matérias no teu planejamento para manter a qualidade, mas sempre trabalhando ali com metas para manter o teu estudo eficiente. Tá? Então aqui nós vamos trabalhar uma matéria por vez. Então as 14 horas restantes vou colocar para o direito administrativo, fecha em 8 semanas. Depois, raciocínio lógico, 12 horas, porque as 2 horas ficou de revisão para o direito administrativo, 10 semanas. A próxima, administração geral e pública, 80 horas, 10, 8 semanas. A próxima aqui, estatística, que eu separei de raciocínio lógico e matemática, 40 horas, 8 horas por semana, 5 semanas. E por último ali, inglês ou espanhol, uma média de 40 horas, vou precisar de 6 horas por semana, eu fecho em 7 semanas. Então agora vamos ver como ficaram os blocos restantes no planejamento. Aqui, ó, bloco 6. Então, 2 horas por direito administrativo, encaixamos raciocínio lógico. Terminou o raciocínio lógico? 2 horas para raciocínio lógico, encaixamos administração geral. Bloco 7. Bloco 8. Fechou a administração, 2 horas, as horas restantes para estatística. Fechamos estatística, bloco 9, incluímos o inglês. E aí olha que interessante. Você vai gastar aqui, ó, vamos fazer o somatório aqui, ó, de todas as matérias, você vai dar aqui, ó, quantas semanas? 73 semanas. Então isso aqui é um prazo real para você estudar. 73 semanas. Vou até colocar aqui, ó, semanas para fechar todo o edital. Quanto que isso dá? Se você dividir 73 semanas por 4, ou seja, um mês tem 4 semanas, nós vamos ter aqui, ó, 18, ou seja, você vai levar 18 meses para fechar todo o edital da Receita Federal, tendo 32 horas na semana. Se você tem 40 horas na semana, às vezes, para poder estudar, você consegue fechar esse edital com 1 ano e meio no máximo ali, tranquilamente, fazendo tudo isso com muita qualidade no teu estudo. Percebeu que agora você tem o deadline, você tem meta por matéria, você tem meta de matéria na semana, você tem meta por bloco e você sabe o tamanho da montanha que você vai escalar. Isso faz com que você comece o teu estudo e também dê sequência no teu estudo sempre com consciência. A consciência vai te ajudar a se manter motivado e a se manter até o final, né? Lembra que tem até aquela frase, a tua consciência te libertará? O que é consciência? É saber o que você tem pela frente. Tá? Não adianta você querer escalar um Everest e estar preparado para escalar 1000 metros, sendo que depois, quando você escala 1000, tem mais 6000 pela frente. Isso é o que acontece com muito estudante, por isso que eles desistem. E agora, na etapa final, você deve estar pensando, fechei todas as matérias, Alessandro, o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para a planilha. Olha que interessante. Depois que você fechar todas as matérias, vão sobrar aqui 4 horas. 4 horas sobraram. Eu até vou te dar algumas dicas aqui que são importantes, é claro que tudo vai de acordo com a sua facilidade ou dificuldade na matéria. Em inglês, se você tiver facilidade, 1 hora por semana já é suficiente. E estatística, se você tiver facilidade, 1 hora por semana aqui também já é suficiente, você ganha mais 2 horas. Só que com essas horas que sobraram, o que você vai fazer com essas 4 horas aqui? Digamos que você vai seguir exatamente isso aqui daqui para frente. Você pode pegar essas 4 horas e começar a se preparar para a discursiva. Você vai fazer o curso,
que você precisa de tempo para estudar ali, assistir as videoaulas ou ler o material do curso, treinar para fazer ali as discursivas, tá ok? Para a Receita Federal, que tem as suas características bem específicas. Nesse vídeo não vai dar tempo de falar aqui sobre as discursivas, então agora você tem tempo para treinar. É isso que acontece quando você faz um planejamento bem feito. Você tem tempo para fazer tudo. E agora você viu que é possível sim você fechar um edital, e fechar um edital de um concurso de nível topo, que algumas pessoas pensam que vão levar 3, 4, 5 anos para poder passar. Você pode fechar ali tendo 32 horas na semana, com 18 meses você consegue fazer isso, e eu defini metas aqui para você com folga. Agora, claro, se tiver menos horas, vai gastar um tempinho maior do que 18 meses. Se você tiver mais horas na semana, você vai gastar ainda menos. Mas agora você sabe exatamente o que você vai fazer e isso é fundamental. E agora eu tenho um presente para você que é o seguinte: eu vou disponibilizar para você essa planilha, tá? Que é a planilha de estudo do alto desempenho, com todos esses cálculos aqui, ela prontinha para você. Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e baixar a planilha gratuitamente. Fica meu presente aí para você. Mas agora tem um preço para essa planilha. Qual é? A sua ação e também o seu like, tá? Deixa o teu like aí, claro, você vai poder baixar a planilha sem dar o like, mas deixa o teu like, porque você acabou de ver um vídeo totalmente completo sobre todo o passo a passo para você fechar um edital como o da Receita Federal. Então você começando bem hoje, para o próximo concurso, você dá tempo. Esse concurso não acontece antes aí de 1 ano e meio. É um milagre praticamente para esse concurso acontecer esse ano. Então dá tempo para você se preparar para ele. E outra coisa que é importante, mentalidade do estudante de alto desempenho. O teu objetivo daqui até o concurso é fazer o seu melhor. Se o edital sair daqui a 1 ano e você ainda não fechou o edital, você vai fazer os ajustes, inclusive ajustando já com as novas matérias ou nova carga horária para cada matéria que vai ter de acordo com o novo edital. Cada edital sempre tem uma surpresa, mas agora você tem um norte e isso te dá total consciência, total controle do seu estudo. Então agora é mandar ver. Então deixa mais uma vez aí, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com a galera que você conhece, ajude esse canal a crescer cada vez mais, se inscreva nesse canal que é importante, tá ok? E depois também volta aqui e deixa o teu comentário, qualquer dúvida deixa aqui também, mas principalmente te peço, coloque em prática 2 semanas. E aí depois volta aqui para me contar o resultado. Eu tenho certeza que o teu estudo vai estar muito melhor. Combinado? Então esse foi mais um vídeo de planejamento completo para você. Vamos juntos e até o próximo.